tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti. Meu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti. Meu amor é pra sempre. E o teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor, tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, só em ti, teu amor é. Será que aí na sua casa você pode dizer isso para o Senhor, na sua bondade? Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Diga isso para Ele. Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Jesus. Aleluia. Vai dizendo isso, amada. Levante as suas mãos aí na sua casa, onde você estiver. Vai declarando isso ao Senhor. Teu amor, e o teu amor dura pra sempre. Diga pra Ele, igreja. Teu amor dura pra sempre. Diga. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Todo tempo és bom. Diga isso, diga. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. Tudo está em ti, Pai. O amor, a paz, a justiça, a graça, o favor imerecido sobre nossas vidas. Tudo que nós procuramos está em ti, Senhor. Tudo está em ti, Jesus. Nós não precisamos buscar nas coisas ou em pessoas. Tudo que nós precisamos, Pai, está em ti. A cura, o milagre, o favor, a graça, a justiça. É por isso que nós cantamos que Tu és bom e que Tua misericórdia dura para sempre. E é isso que eu quero nessa noite, Pai. No nome de Jesus, que a Sua graça, que o Teu favor, que Tua misericórdia venha sobre nossas vidas nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor.
Nós não temos com quem contar, com quem dar a mão, a não ser o Senhor, Pai. Então nos ajude nessa noite, Pai. Venha sobre Juazeiro do Norte, Pai. Venha sobre o Brasil nesses dias, Senhor. As pessoas estão em busca de uma vacina. Ah, Senhor, se elas te buscassem para a cura de suas almas, para a cura da enfermidade. Ah, Deus, como seria diferente, como esse mundo seria diferente, como nós seríamos diferentes, Senhor, quando reconhecêssemos que o Senhor é Deus em nossa vida. Oh! Aleluia! Teu amor dura pra sempre. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Aleluia! Amém, queridos. Glória a Deus. Eu não sei se você pode aplaudir, você que está na sua casa, a equipe que está aqui dentro, para que pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Amém? Deixa eu te pedir algo precioso. Nós estamos transmitindo essa live pelo Instagram e pelo Facebook. Após o culto, nós vamos já gravar, deixar gravado lá no YouTube também. Mas enquanto eu estou falando aqui, vá lá e curte essa live, compartilha com alguém. Sabe, nós temos certeza que tem alguém precisando de uma palavra que vai ser liberada para o nosso coração nessa noite. E eu sei que você sabe disso, é uma palavra de poder que vai sair nessa noite, liberando para a sua vida, para essa cidade, para essa nação. Então, vai compartilhando enquanto eu estou enrolando aqui, você compartilha com alguém, tá bom, querido? Eu queria chamar o Adal Jefferson aqui. Hoje não sou eu que vou pregar, é ele que vai. Eu pedi para que ele trouxesse uma palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Amém? Eu queria orar pela vida dele. Amém, meu irmão? Eu queria que você aí na sua casa, você que está aqui, a equipe que está aqui, estenda sua mão para cá. Há uma noite de poder, eu não sei, aqui em cima está cheio de Deus aqui. Estenda sua mão para cá, enquanto nós oramos. Pai, eu te louvo pela vida do teu filho, pelo coração ensinável, pelo coração, Senhor, disposto a te obedecer, um coração disposto, Senhor, a te ouvir e liberar aquilo que o Senhor já colocou nas mãos dele, no coração dele nessa noite, Pai. Então, Senhor, usa ele com poder nessa noite. Nós precisamos de Ti, Jesus. Não podemos contar com mais ninguém, eu já disse isso aqui. E que ele possa contar contigo nessa noite, para que a palavra seja liberada com cura, milagres, poder do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, e abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite a vocês que estão em casa. Boa noite a vocês que estão aqui, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Amém? Eu quero mandar um beijo aqui para minhas filhas. Eu acho que elas estão assistindo, a Adla e a Alice. Beijo, Adla. Beijo, Alice. Tá, minhas duas princesas estão assistindo junto com a minha príncipa lá. Fernanda, amém? Glória a Deus. Então, para você que está em casa, Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida essa noite, né? Eu espero que o Senhor me use essa noite para trazer o recado que Ele tem para você e que você possa ser abençoado, possa ser tocado, né? E possa ser realmente cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, o Senhor se faria presente. Então, pela fé nós cremos que Deus está aqui e pela fé eu creio que o Senhor está na sua casa. Eu creio que Deus está visitando você essa noite, você que está em casa, talvez alguns estejam na casa de algum amigo compartilhando, né? Essa reunião tão maravilhosa. Mas eu queria trazer algo especial ao seu coração, algo que Deus colocou no meu coração e espero que o Senhor, Ele seja misericordioso conosco. Amém? Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16.
1 Samuel, capítulo 16. Copo bonito, velho. Parece um chá. Amém? Capítulo 16 do livro de 1 Samuel, a partir do verso 1, diz o seguinte: Samuel unge Davi. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não o sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e ungiu. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito de Deus apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Aqui nós lemos uma passagem muito conhecida, que foi o dia em que Deus manda Samuel ungir Davi, rei de Israel. Deus comandava Israel através de um profeta, de um homem de Deus, e sempre Deus comandava. Existia através do profeta, nesse caso Samuel, Deus ordenava o que deveria ser feito na nação de Israel, e eles faziam tudo aquilo que Deus pediu e mandavam. Chegou um certo ponto que o povo de Israel chegou para Samuel e disse: Samuel, você já está ficando velho, os seus filhos não obedecem a Deus, não seguem os seus caminhos, não são fiéis a Deus. Dá para nós um rei, para que nós possamos ter um rei, para que nós possamos ter realmente um líder. E com essa situação, com esse pedido que o povo de Israel fez a Samuel, entristeceu o coração de Deus. Mas Deus, como o Deus maravilhoso, poderoso e bondoso, ainda assim permitiu, ter um rei à nação de Israel, que nessas circunstâncias foi o rei Saul. Diante de alguns anos que Saul reinou sobre Israel, e por muitos motivos, de desobediência da parte de Saul, Deus se entristeceu e quis consagrar outro rei que se chama Davi. E o mais interessante aqui,
que quando Saul foi ungido rei de Israel, né, o povo escolheu o rei de Israel, que foi Saul, e ele reinou por alguns anos. Mas quando Deus manda Samuel ungir Davi, lá no versículo 3, ele diz assim, ó: você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Deus, ele quis que Samuel ungisse Davi como rei de Israel, mas ele fez questão de dizer que era para ele, né, que Davi foi um homem separado por ele para ser rei de Israel. Mas eu queria trazer algumas situações aqui, do que Davi fez, do que Davi passou até chegar, né, aos seus últimos dias de vida como rei de Israel. A palavra de Deus diz que Jessé tinham 7 filhos, mais o rei Davi. E a Bíblia diz que naquela reunião onde o profeta chegou para ungir um dos seus filhos, até então ele não conhecia, não sabia qual seria o que ia ser ungido, né? E naquela situação, tinham alguns filhos de Jessé naquela reunião, aonde nenhum deles eram o escolhido de Deus. Esse filho que seria escolhido de Deus, ele não estava na reunião. Imagine só uma reunião onde Samuel era o homem mais importante da nação, era o representante de Deus naquela nação, era o representante de Deus que trazia as ordens ao povo de Israel. Então, politicamente, religiosamente, ele era o homem mais importante daquela nação. E teve uma reunião naquela família onde o próprio Davi ele não foi convidado para aquela reunião. Imagine você na sua casa, na sua família, no seu lar, aonde pessoas importantes que provavelmente você gostaria de estar em uma reunião junto, e você simplesmente foi rejeitado e não participou dessa reunião. Aqui na Bíblia diz que Davi ele foi rejeitado pelos seus pais e pelos seus irmãos. A Bíblia diz que ele era um cuidador de ovelhas, né, um pastor de ovelhas, enquanto seus irmãos faziam parte do exército de Israel, por exemplo, que era uma patente muito alta naquela época, a participar do exército do Deus vivo. Então era uma patente respeitada. A Bíblia diz que os seus irmãos eram bonitos, altos, né, formosos, mas ainda assim Deus não aceitou eles como rei de Israel e escolheu Davi. Mas nós vamos aprender hoje por que Davi foi escolhido rei de Israel. O que foi que levou Davi a esperar tanto tempo, a receber de fato o reinado em suas mãos? E nós entendemos que Davi, o fato de ele ser, né, um homem segundo o coração de Deus, como o próprio Deus fala a Samuel, vai lá e unge ele para mim. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Imagine só um homem ser segundo o coração de Deus, onde ele mesmo, desde muito pequeno, foi rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, talvez pelos seus colegas, estava sendo colocado em uma situação desprivilegiada dentro da sociedade, né? Mas ainda assim, ele conseguiu sobressair tudo isso. Nós vemos algumas situações, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, onde pessoas, né, elas culpam a circunstância em que vivem, culpam outras pessoas, procuram um culpado para justificar aquilo que ela tem passado. Muitas pessoas elas são abusadas, muitas crianças, elas são jovens, crianças, adolescentes, elas são isoladas, muitos jovens, crianças, adolescentes são rejeitadas pelos seus pais, rejeitadas por amigos, rejeitadas em ambientes como escolas, sofrem bullying. Hoje existe uma moda do bullying, né? Tudo é bullying. Estou sofrendo bullying, meu filho sofreu bullying. Então, essas pessoas, esses jovens, essas crianças que estão formando a sua personalidade, o seu caráter, elas começam a atrair esse tipo de sentimento e começam a usar esse tipo de sentimento como circunstância, como desculpas para não receber aquilo que Deus tem para elas. Eu creio que assim como na vida de Davi, para mim e para a sua vida, o Senhor ele tem grandes planos, Ele tem grandes projetos. O fato de você vir à igreja, o fato de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o fato de você assistir uma ministração dessa pela internet em casa, não significa apenas que você vai ter um relacionamento com Deus, não significa apenas que você vai ter uma comunhão com irmãos, não significa apenas que você vai ter o conhecimento da palavra de Deus, significa que Deus tem um plano e um propósito para mim e na sua vida. É muito maior do que o que você pode pensar ou imaginar.
O plano de Deus que Ele tem para mim e para a sua vida, Ele é grandioso. Mas nós precisamos tomar posse e fazer a nossa parte. Porque no dia, no tempo em que nós estivermos preparados para receber a unção de Deus, aquilo que Ele determinou para nós, lá naquela cruz, nós vamos receber e vamos realmente usufruir daquilo que Deus tem para nós. Mas hoje nós vivemos pessoas colocando culpas em outros e tendo desculpas. Outro dia eu estive com um amigo e ele deu uma loucura nele, e ele começou a chorar e começou a ter crises, porque ele não teve um relacionamento com o seu pai. Ele não teve um relacionamento bom, porque os pais se separaram, e ele colocou culpa no pai dele, e nesse dia eu cheguei, ele era cristão, ele estava até tomando não sei nem se ele está assistindo, se ele estiver assistindo, ele está entendendo o que eu estou falando. Então, estava até tomando no escritório dele, e ele começou a justificar, né, o erro que ele estava cometendo no pai dele. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu comentei com a minha esposa, e a minha esposa, ela também passou pela mesma situação de abandono pelo seu pai, né? Deus deu um pai e um padrasto para ela, uma bênção de Deus, a mãe dela é uma bênção na vida dela, né? Então, mas o pai biológico dela, houve uma rejeição por parte dele, e ela não tem esse sentimento de rejeição. Ela decidiu não ter esse sentimento. Hoje ela recebeu a bênção de Deus, Deus tem abençoado ela de forma sobrenatural, mas ela entendeu que ficar preso àquele tipo de sentimento de rejeição não ia fazer com que ela andasse para frente. Pelo contrário, ela ia continuar vivendo aquele passado, vivendo o passado e nunca ia viver aquilo que Deus tinha para ela. Mas algumas pessoas, assim como eu citei, elas começam a ter desculpas para não receber aquilo que Deus tem para nós. Diferente do rei Davi, ainda menino, 16 anos, a Bíblia diz que ele foi ungido rei. E a Bíblia diz aqui, ela é clara em alguns detalhes, onde ela diz o seguinte, que o rei Davi, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Davi, ele poderia muito bem ter a audácia, a soberba de dizer, agora eu sou o rei de Israel, porque de fato, a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus estava com ele. A Bíblia diz assim, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então, ele, com toda a soberba de ter o Espírito de Deus e ser consagrado o rei de Israel, poderia ter a soberba de querer talvez ser melhor do que os seus irmãos, que de fato, politicamente naquela situação, em todos os sentidos, Davi estava acima dos seus irmãos. Mas ainda assim não. A Bíblia diz que depois que aconteceu tudo isso, Davi voltou a cuidar das ovelhas. Davi continuou fazendo o que ele faria. Davi continuou na mesma profissão dele. O tão interessante da personalidade de Davi, o mais interessante é que quando nós conhecemos a história de Davi, sabemos que o povo de Israel foi para uma guerra com os filisteus, e lá o povo de Deus, o povo de Israel, foi amedrontado por um gigante chamado Golias, e em determinado tempo, Davi foi até essa batalha, foi ao encontro dessa batalha, levar comida para os seus irmãos, sendo um homem humilde, simples, entendendo que o tempo de Deus ainda ia chegar na vida dele, e ele simplesmente obedeceu ao chamado do seu pai, Jessé, e foi levar comida aos seus irmãos naquela batalha. Só que ao chegar naquela batalha, ele achou muito estranho aquela situação. Aí olha só a personalidade de Davi. Olha só. A Bíblia diz aqui no capítulo 17, a partir do 26, diz assim, ó. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só o que é que Davi estava dizendo. E aí os seus irmãos, incomodados com a situação, disseram o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha só o que foi que o irmão de Davi disse para ele. Chamou de presunçoso e disse que o coração dele era mau. Imagina só, em algumas situações, onde aparentemente nós somos pessoas isoladas,
somos pessoas que são rejeitadas, somos pessoas que aparentemente não temos potencial para algo como um reinado de Israel, por exemplo. Algumas pessoas que vão estar ao nosso redor, elas não vão acreditar nisso. Apesar de saber quem ungiu Davi rei, os seus irmãos, eles não acreditavam que Davi seria rei de Israel. Tanto é que aqui eles chamaram Davi de presunçoso, né? E de homem de coração mau. Davi, naquela situação onde ele chegou na batalha, ele queria saber por quê que o povo, os homens que estavam na batalha a favor de Israel, não iam contra o filisteu que estava, né, tirando a paz do povo de Israel. Mas naquela situação nós entendemos que Davi, ele ainda assim se submeteu com humildade, né? A Bíblia não fala em nenhuma situação onde houve algum desentendimento entre ele e seus irmãos. Pelo contrário, ele sabia quem ele era e sabia o Deus que ele servia. Mas eu queria que nós entendêssemos alguns processos que Davi precisou levar, para que Davi, aos 16 anos de idade, chegasse a reinar apenas com 30 anos de idade. Davi, ele esperou muito tempo, esperou muitos anos, né, para ser realmente, de fato, o rei de Israel. E nós vemos aqui que, em primeira mão, nós vemos que Davi, ele era um homem emocionalmente controlado. Tanto é que se ele não fosse, talvez ele não tivesse acreditado que ele seria ungido o rei de Israel. Começaria por aí. Porque ele, sendo um homem isolado, um jovem já realmente rejeitado pelos próprios pais, por aqueles que viviam muito próximos dele, ele emocionalmente, ele entendia que realmente ele ia ser de rei de Israel. Mas ele tinha se apossado do Espírito de Deus, porém ainda não tinha a capacidade de reinar com Israel. Então, emocionalmente, Davi, ele tinha um controle emocional. Ele tinha realmente um coração voltado para Deus e não se sentia rejeitado, né? Apesar de ele ser rejeitado, ele não se sentia. O mais interessante dessa questão da rejeição, hoje eu estava vendo o WhatsApp, e no WhatsApp, no grupo dos jovens, tinha uma moça que eu não conheço, e lá ela dizia assim, hoje, por coincidência, ela dizia assim no grupo, ela dizia: quero aqui pedir oração aos irmãos, porque eu fui enganada por uma universidade, e eu sou uma pessoa, e estou em uma batalha judicial, e eu estou muito preocupada, e eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma pessoa muito fácil de ser enganada, e ela se diminuiu naquela situação. Ela emocionalmente, ela se abalou e deixou com que a situação realmente fosse maior do que ela. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós tomamos uma posição parecida com a dessa irmã, que se você estiver assistindo, irmã, em nome de Jesus, não pense assim, porque você é uma vencedora, aquilo que está em ti é maior do que o que está no mundo. Então, nós entendemos que a parte emocional, ela é muito importante para que nós possamos realmente tomar posse daquilo que Deus deu para nós. As circunstâncias, elas virão, os problemas, eles vão vir sem dúvidas, mas nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Davi aqui, ele poderia ser um homem, um menino, um jovem aos 16 anos, totalmente frustrado. Ele poderia ser um jovem totalmente inseguro. Ele poderia ser um jovem totalmente sensível. Ele poderia ser um jovem com todos os problemas qual nós encontramos hoje muito fácil em muita gente. Mas Davi, ele era um homem que entendia que, apesar de ele estar numa posição desprivilegiada, o fato dele ser ungido, no tempo de Deus, ele ia receber aquilo que Deus tem para nós. De segunda mão, nós temos o prenúncio. O que é o prenúncio? É aquilo que precede. Davi, ele teve o prenúncio, ele foi ungido rei de Israel. Então ali era apenas o início. Quando Davi, ele foi ungido rei de Israel, a partir daquele momento começou a acontecer algumas situações aonde Davi seria tratado, transformado, até chegar ao ponto de reinar junto com Israel. E em terceiro ponto, nós temos o processo. Esse processo, ele está entre o chamado, né, e a posse de Davi no reino de Israel. Nós entendemos que o processo, muitas vezes, ele pode ser dolorido, demorado. O processo, ele pode ser realmente ardoso.
muitas vezes, muitas pessoas desistem no processo, né? Se Davi não tivesse se submetido à vontade de Deus, através de princípio, honra, ele jamais teria jamais teria chegado a ser rei de Israel. Mas ele precisou passar por um processo. Isso durou alguns anos. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, ele tinha apenas 16 anos. Quando ele assumiu o reinado de Israel, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade. E nós temos vários exemplos de homens de Deus, grandes homens de Deus, que precisou passar por algum processo para que pudesse alcançar aquilo que Deus um dia prometeu para eles. Nós temos, por exemplo, o próprio Abraão, considerado o rei da nossa fé. Nós temos Abraão que foi tido como uma promessa de ser pai de multidões aos 75 anos de idade. Apenas aos 100 anos, Abraão teve seu filho, o filho da promessa. Daí em seguida que se deu a continuidade à promessa de Deus na vida dele. Nós temos a questão de José, por exemplo. José, aos 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Aos 30 anos, ele foi consagrado governador do Egito. Nós temos o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele nasceu, viveu até os 30 anos, e a partir dos 30 anos começou o seu ministério. A Bíblia diz que o seu primeiro milagre foi aos 30 anos de idade. Então nós precisamos entender que existe um processo, até o próprio Jesus passou pelo processo. Então esse processo ele é importante para que Deus possa realmente capacitar, moldar, organizar e fazer com que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Nós vivemos a época do fast food. Nós queremos as coisas para agora. Nós queremos as coisas para ontem, né? Eu mesmo sou um dos que muitas vezes tenta querer as coisas fora do tempo, né? Tanto é que às vezes alguém pergunta: você quer isso para quando? Eu quero para ontem. Eu tenho até essa mania de dizer isso. Então, nós precisamos entender que existe um processo para que nós possamos realmente receber aquilo que Deus tem para nós. Veja bem, imagine você hoje, com o que você tem financeiramente, casamento, filhos, imagine você com tudo isso, talvez, na minha idade, por exemplo, eu tenho 34 anos, imagine só você com isso aos 18 anos de idade. Como seria? Uma pessoa imatura, um jovem, um garoto, né? Então, talvez jogaria tudo fora, jogaria tudo para o ar, né? Talvez a imaturidade fizesse tudo a perder. Mas aqui nós entendemos que existe um processo para que nós possamos alcançar aquele plano que Deus tem para nós. Olha só, em relação a isso, eu até ministrei uma certa vez aqui sobre tempo, essa questão de processo, e na época eu citei um exemplo muito interessante. As borboletas, né, elas entram em um casulo, elas criam um casulo, e nesse casulo, ele leva um tempo para essa borboleta sofrer a metamorfose, a transformação de lagarta para borboleta. E nesse processo de metamorfose, isso leva um tempo. Não sei se você já fez isso na prática, quando eu era criança eu fazia muito isso. Se você tirar o casulo da borboleta, se você tirar aquela capa que está protegendo a transformação da borboleta, se você tirar aquela borboleta, ela vai nascer com problemas. Ela não vai desenvolver as suas asas, não vai desenvolver o seu tronco, ela não vai conseguir finalizar a transformação que ela teria e realmente se tornar uma borboleta. Se você quebrar esse processo, né, ou ela vai morrer, ou ela vai ficar aleijada. Então não tem como ela ficar normal sem que o processo seja finalizado, que é o processo de metamorfose. Tanto é que quando esse processo é finalizado, né, na época eu até dei uma olhada, e eu lembro que eu estudei ciências há alguns anos, né, isso me fez lembrar, e o processo, quando ele é finalizado, o casulo ele é aberto e a borboleta sai. Então, o processo ele precisa ser cumprido na íntegra, ele precisa ser cumprido todo o processo para que realmente a borboleta saia como uma borboleta. Então, aqui nós entendemos que na nossa vida não é diferente. Nós precisamos passar por algumas situações onde o próprio Deus vai nos tratando, vai nos moldando, vai nos curando, vai nos tratando. O que mais me chama a atenção na história de Davi
que quando Davi, ele acreditava tanto em Deus, há uma necessidade na nossa vida. Nós precisamos ter a segurança de que nós servimos a um Deus vivo e de que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e realmente tudo o que fizermos fazer em nome de Deus. Olha uma das coisas mais interessantes aqui. No momento em que o povo estava naquela batalha, o povo de Israel, os guerreiros de Israel, estavam com medo de ir contra o filisteu, e ficou por alguns dias, mais de, se não me engano, 40 dias, eles ficaram naquela batalha, vai, não vai, quem vai, todos com medo ali. Olha só o que aconteceu. No livro de 1 Samuel 17, diz assim, o guerreiro Golias chegou para Davi e disse assim, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, venha aqui e eu darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Aí Davi olhou para ele e disse assim, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha do Senhor, a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então aqui Davi, ele entendia quem era o Deus dele. Ele entendia quem era o Senhor que estava sobre a vida dele. Ele sabia que ele poderia ir naquela batalha em nome de Deus, e Deus livraria das mãos daquele filisteu. Ao ponto de que o próprio Saul não tinha mais o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi rei, o Espírito de Deus que estava em Saul saiu de Saul e apoderou-se de Davi. E naquele momento, um espírito maligno da parte de Deus se apossou da vida de Saul. Então, no momento em que Saul perde a presença de Deus na sua vida, ele começou a ter medo. Ele começou a ficar amedrontado. Então, uma diferença muito grande da nossa e da vida das pessoas que estão aí fora, das pessoas que não têm a Deus, que não servem a Deus, se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem vai fazer a diferença de quem somos e para onde vamos. Nós precisamos entender que existe um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Não importa se eu fui rejeitado, não importa se eu fui isolado, não importa se eu sofri bullying, não importa se os meus pais me abandonaram. A Bíblia diz que ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Não importa o que aconteça, o que interessa é que há uma diferença em nós que chama-se Espírito Santo de Deus. E o que fazia Davi diferente de um exército inteiro era a presença de Deus. A única diferença daquele jovem era a própria presença de Deus. Tanto é que Deus entregou realmente Golias nas mãos de Davi, e ele realmente conseguiu a vitória naquele momento, naquela batalha. Então, nós temos as nossas batalhas, nós temos as nossas lutas, mas quando nós entendemos que Deus está em nós, realmente nós entendemos que muito mais somos do que o que temos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus em nossa vida é a nossa diferença. Nós podemos ser um comedor de feijão igual a qualquer um outro, mas o Espírito Santo de Deus realmente faz a diferença em nossa vida. Então, naquele momento, jamais uma experiência que Davi teve com a presença de Deus. Davi começou a se sentir um homem corajoso. Davi começou a entender, né? Um pouco antes disso, a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, que Davi ele venceu um urso e um leão que queriam comer suas ovelhas. Então, ele começou a entender que Deus estava com ele. E ele começou a entender que a batalha não era dele, mas era de Deus. Tanto é que ele diz assim,
Diz assim, porque você veio até aqui. Desculpa. A Bíblia diz o seguinte, ó. No 1 Samuel 17, 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então Davi entendia que a batalha não era dele, que não era ele que ia vencer aquela guerra, era o próprio Deus, porque ele disse, olha, vocês conhecerão que em Israel existe um Deus, não há um Deus acima do nosso Deus. Então, nós entendemos que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, só depende de nós, mas ela é de Deus. Depende de nós para que nós possamos tomar posse, entender, receber aquilo que Deus tem para nós, com humildade, com sinceridade, com amor, né, com respeito, nós vamos conseguir realmente aquilo que Deus tem para nós. E a vida de Davi, ela foi tomada por grandes situações. E Davi, ele passou por alguns momentos difíceis na sua vida. A Bíblia diz que, muito novo ainda, Saul leva Davi para tocar harpa para ele no seu palácio. E Davi começa a morar no palácio junto com Saul. E dali em diante ele começa a ser um dos chefes do seu exército. E todas as batalhas, Davi vencia, porque ele entendia que era Deus que ia na frente. Porque ele compreendia que o Senhor estava com ele. Então todas as batalhas, Davi realmente vencia. Chegou um ponto que Davi gerou ciúme no coração de Saul. E a partir daquele momento, Saul começou a perseguir Davi a ponto de matá-lo. Davi começou a fugir de Saul. E ele fugia e por muitos anos, por muito tempo, Saul tentou pegá-lo e matá-lo. Mas Davi, ele ainda assim entendia que não poderia ir contra Saul, porque Saul um dia foi ungido por Deus e ele entendia que o tempo de Deus chegaria para que ele fosse rei de Israel. Tanto é que em algumas situações, duas situações, Davi teve a oportunidade de tirar a vida do próprio Saul, mas ele não fez isso. Ele chegou para os seus guerreiros, para os seus companheiros e disse, olha, ai daquele que toca no ungido de Deus. E ele verá que realmente não há pecado em mim, não há maldade em mim. E ele verá que realmente eu não quero a morte dele. Então, Davi, ele poupou a vida de Saul, porque ele entendia que Saul, quem tinha que se virar com Saul era Deus. Se fosse outra situação, aqui nós vemos na nossa cidade vizinha, o cara matou o prefeito para assumir a vice-prefeitura. Misericórdia. Então, hoje as pessoas, elas são capazes, as pessoas más, ruins, elas são capazes de atrocidades monstruosas. Mas tantas coisas acontecem que muitas vezes nós começamos a tratar isso com naturalidade. Começa a ser normal, a ser comum, nós acharmos que isso é normal. Mas nós aprendemos aqui com Davi um princípio de submissão, um princípio, né, de honra, aonde ainda assim, Deus tirando o espírito dele de Saul, ainda assim Davi honrava Saul como rei de Israel. Tinha um princípio na vida dele. Existia um respeito à pessoa de Saul. Tanto é que quando Saul morreu, né, uma população, uma comunidade pegou Saul e enterrou Saul, fez um enterro digno, né, para o rei Saul. E Davi, ele foi grato a essa comunidade, a esse povo, as abertas, todo mundo sabendo. Então nós precisamos entender que os processos nos levam à evolução, os processos nos levam aos princípios, né? E nós só vamos conseguir receber aquilo que Deus tem quando nós nos submetemos a Ele, quando nós entendemos que Ele está no controle, quando nós realmente queremos a vontade dEle na nossa vida. O quarto ponto aqui que eu queria trazer para vocês, o quarto ponto é a dupla honra, né? A dupla honra, que foi realmente o dia em que o próprio Davi, ele foi ungido rei de Israel. Ele esperou o tempo de Deus. A Bíblia diz que ele esperou 14 anos, sendo ungido por Deus. Esperou 14 anos para realmente tomar posse do reinado. Um menino pobre, um menino rejeitado, um menino que ninguém acreditava, um menino aonde as pessoas zombavam dele, que foi os irmãos, por exemplo, no dia do Filisteu. Então, nós entendemos que ele esperou com paciência. Ele esperou o tempo de Deus para que realmente ele pudesse receber aquilo que Deus tem na vida dele.
A nossa falha muitas vezes é querer aquilo que Deus tem antes do tempo de Deus. Nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos lutar contra os nossos próprios sentimentos. Nós precisamos controlar nossas emoções para que nós não venhamos nos precipitar e fazer aquilo que não está na vontade de Deus. Davi, ele nos mostra muitos exemplos de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que realmente foi escolhido por Deus. Muitas vezes nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito de Deus, mas nós não valorizamos aquilo que está em nós, que é maior do que o que está no mundo. Nós não valorizamos a presença de Deus em nossa vida. Nós deixamos com que as nossas próprias vontades, elas se sobressaiam às vontades de Deus, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, nós queremos no nosso tempo, nós queremos na nossa hora. Mas eu quero te dizer que você, sendo rejeitado ou não, Deus tem um plano na sua vida. Que você, sendo rejeitado ou não, Deus tem planos sobrenatural na sua vida. Deus, ele tem planos gigantes na sua vida. Então, aquela promessa que um dia Deus fez para você, tenha paciência. Tome posse, continue lutando, continue combatendo o bom combate. Seja justo, fiel, tenha princípios, seja um homem realmente submisso à vontade de Deus, que você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Há promessas que Deus tem para nós, para vivermos aqui, que nós não recebemos, porque nós não queremos. Ah, Dalgerson, mas claro que eu quero. Não, não quer, porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós não vamos alcançar. Nós só alcançamos quando nós fazemos do jeito de Deus. Nós muitas vezes prolongamos as promessas de Deus. Um exemplo de pessoas que afastaram a promessa de Deus de sua vida foram os hebreus quando saíram do Egito. Quando eles chegaram no deserto para ir para a terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto. Eles demoraram 40 anos murmurando, reclamando, achando ruim porque Deus tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto. Deus fazia milagre todos os dias. O Senhor, ele fez pactos com o povo, com a nação de Israel no deserto. O Senhor deu a Torá para eles lá no deserto, mas eles ainda assim reclamavam, murmuravam, e muitos, nem alcançaram a terra prometida. Então, essa noite eu queria te dizer que você que tem promessa de Deus para a sua vida, tenha paciência, o Senhor é contigo. Deus, ele pode muito mais do que você pode pensar ou imaginar. O Senhor já derramou o Espírito de Deus sobre a minha e a sua vida, e eu creio que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu, mas nós precisamos continuar firme. Nós precisamos ter como Davi, um homem segundo o coração de Deus, princípios, termos paciência, sermos homens que entendam o princípio da hierarquia, o entendimento de que quem faz é Deus, não somos nós. Quem realmente vai te colocar onde prometeu é o próprio Deus. Quem vai te colocar onde prometeu é o próprio Deus, mas nós não podemos usar disso para ficar sentado esperando o tempo de Deus chegar. Nós precisamos continuar cuidando das nossas ovelhas. Nós precisamos, assim como Davi, continuar obedecendo seus pais e deixar comida para os seus irmãos na guerra. Nós precisamos continuar fazendo o nosso papel. Nós precisamos continuar lutando para que realmente a gente possa alcançar as oportunidades. Deus criou para Davi oportunidades. As oportunidades fizeram com que Davi crescesse dentro do reino de Israel. As oportunidades fizessem com que Davi fosse um dos líderes, o líder do seu exército, do exército de Saul, né? Então, nós precisamos entender que Deus, nós não podemos ficar parados, porque Deus vai criar situações para nos dar a oportunidade de crescer, de amadurecer, de melhorar e de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, o Senhor é contigo. Nós precisamos ter um controle emocional sobre isso. Nós precisamos ter um controle, nós precisamos equilibrar a nossa ansiedade. Não podemos viver ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz, antes de tudo guarde o vosso coração, pois dele procede toda fonte de vida. Se Davi tivesse deixado com que a soberba de ser consagrado rei de Israel, crescer a sua soberania de rei naquele momento, ele tinha jogado tudo por água abaixo. Teria sido um desastre, mas ele fez diferente.
Ele fez algo que talvez eu não fizesse. Ele se submeteu como ninguém se submeteria. Ele se colocou em uma posição onde talvez ninguém se submeteria. Mas por isso é chamado um homem segundo o coração de Deus. E eu quero te dizer que nós, que já recebemos promessas, que precisamos esperar o tempo de Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque um dia o Senhor vai nos dar a dupla honra, porque a honra Deus já nos deu, que foi Jesus Cristo de Nazaré, a honra de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, mas a dupla honra o Senhor tem guardado para nos dar no dia certo, no momento correto, no tempo de Deus. Mas para isso nós precisamos ter paciência no processo. O processo vai passar. Eu queria chamar os ministros de louvores aqui. Então, eu quero te convidar essa noite a tomar posse do que Deus tem te dado. Eu quero convidar você que tem usado das circunstâncias para explicar o fracasso que tem acontecido na sua vida. Deus não te fez para fracassar. Deus não te levantou para ser um derrotado. Deus não te levantou para ser um frustrado. Deus não te levantou para ser um falido. Deus não te levantou para ter um casamento destruído, uma família desviada. Deus te levantou para ser uma bênção nessa nação. Grandes planos tem de Deus na sua, na minha vida. Então nós precisamos tomar posse daquilo que Deus realmente um dia determinou, um dia sonhou e projetou para mim e para a sua vida. Eu quero te dizer algo muito, muito interessante. Davi, em um momento em que estava passando por lutas, sendo perseguido por Davi, ele dizia o seguinte: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu estava orando hoje ali, eu dizia, meu Deus, porque hoje eu li, é Salmo 51, e aí eu dizia, meu Deus, tudo que nós temos de mais precioso realmente é a presença de Deus. Porque não há nada que se compare ao Espírito de Deus. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos deu uma vida eterna para vivermos do lado dele. E aí, nessa situação onde Davi estava, ele poderia dizer assim, Deus, não tira o dinheiro que o Senhor me deu, não tira o reinado que o Senhor me deu, não tira a fama que o Senhor me deu, não tira a coragem que o Senhor me deu. Ele diz assim, Senhor, não tira o Espírito de Deus da minha presença. Eu estava orando ali, eu dizia, meu Deus, realmente o que nós temos de mais precioso é a tua presença. E quantas vezes nós não oramos assim? E nós às vezes oramos e dizemos, Senhor, me ajude para que eu não perca meu emprego. Meu Deus, me ajude, porque nós vamos colocando situações e pedindo a Deus. E talvez nós não temos orado e dito isso. Como Davi fez, Deus, não afasta de mim o teu Espírito, Senhor. Não afasta de mim o teu Espírito, porque realmente, irmãos, o que nós temos de mais precioso, o que nós temos de melhor, é o Espírito Santo de Deus. O que nós temos de mais precioso, aquilo que nós jamais poderemos perder, se chama Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que a partir do momento em que o Espírito de Deus está em nós, nós somos nova criatura. Promessas de Deus dali para frente começam a se cumprir. Mas para que elas se cumpram, existe um processo que precisa existir. Para que realmente nós possamos, na íntegra, receber aquilo que Deus tem para nós. Receber na íntegra aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele nos ama tanto, que nós somos ensinados a todo tempo por Ele. Estão assistindo ou estão em casa, eu creio que muitos têm filhos, e quantas vezes nós repreendemos nossos filhos, nós deixamos o tempo passar. Um exemplo na minha casa, eu sempre digo, a minha filha tem 7 anos, a mais velha, e ela diz, papai, eu quero um iPhone 10, e menina, não foi para apresentar negócio de iPhone 10, pelo amor de Deus. Mas a minha esposa, a gente sempre conversa, só vão ter celular 15 anos de idade, um exemplo. Porque nós precisamos dar no tempo certo. Eu não posso chegar uma criança e dar tudo que ela quer. Nós vamos testando elas. Nós vamos aos poucos dando alguma coisa.
nós vamos repreendendo elas, para que elas alcancem a maturidade e recebam tudo aquilo que nós temos para dar para ela. Mas diante de Deus não é diferente. O Senhor, Ele muitas vezes nós pedimos, mas nós não estamos preparados para receber. Muitas vezes nós não estamos preparados para estar diante de Deus com aquilo que Ele nos prometeu. Porque existe um tempo para que realmente nós possamos receber aquilo que Ele um dia nos prometeu. Eu comecei a ministração aqui e falei sobre se nós tivéssemos o que temos hoje há 15 anos atrás, como seria? Sabe, eu tenho certeza absoluta que eu jamais seria a pessoa que sou hoje se eu não tivesse passado pelo processo que eu passei. Eu jamais seria o homem de Deus que sou hoje se eu não tivesse passado pelo processo. Eu jamais seria o empresário que sou hoje se eu não tivesse passado pelo processo. Eu jamais seria o pai de família hoje se eu não tivesse passado pelo processo. Eu jamais seria o pai de família que sou se eu não tivesse passado pelo processo. Então Deus tem no tempo dele. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos ficar atentos pelas oportunidades que Deus nos dá. Nós precisamos ficar atentos porque Deus Ele vai nos dando a oportunidade para que nós venhamos a amadurecer, a aprender. Mas isso que Deus prometeu para mim e para você, a grande mudança que Deus deu para a sua vida, você não pode usar isso como soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Então continue humilde. Se o Senhor te prometeu grandes ministérios, amém, continue orando, porque você vai alcançar o ministério. Se Deus te prometeu uma grande família, amém, continua firme, porque o Senhor vai te dar a família que Ele prometeu. Se Deus te prometeu uma grande empresa, amém, Deus vai te dar uma empresa. Continua crendo e fazendo a tua parte. Nós precisamos crer, mas não podemos nos esquecer e pedir a Deus para jamais afastar o Espírito dele da nossa vida. Jamais afastar o Espírito de Deus, porque essa é a maior bondade, a maior gesto de misericórdia. É o Espírito de Deus habitar em um pecador como eu e como você. Amém? Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos. Nós vamos louvar essa noite ao Deus, esse Deus que levantou esse menino a rei de Israel. Esse Deus que transformou o improvável no provável. Nós vamos adorar esse Deus que transformou aquilo que ninguém acreditava em alguém que se tornou o maior rei, o maior líder, o maior governador de uma nação de Israel. Davi foi o maior rei. Nunca teve um líder como Davi. Ainda hoje ele é conhecido na nação de Israel como o maior rei. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus.
apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele diminua, ele aparece. Todo o seu amor, Nós precisamos honrar a Deus. humildade, Davi, tudo o que fazia era para honrar a Deus. Tudo que Davi fazia era para glorificar a Deus. Tudo que ele fazia era para exaltar o Deus de Israel. Tudo que ele fazia em nome de Deus. A humildade de Davi era tão bonita. A submissão a Deus de Davi era tão extraordinária, que a Bíblia diz que quando Davi ele saiu para buscar a Arca da Aliança e trazer de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que ele tirou suas vestes de rei. A Bíblia falou que ele tirou suas vestes de rei porque ele queria mostrar para Israel que aquela capa de rei era apenas um título, mas o melhor que estava em Davi era o coração dele, que era segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi chegou em Jerusalém com a arca, a Bíblia diz que ele tirou suas vestes reais e cantava e dançava, e cantava e dançava, e glorificava e exaltava o nome de Deus. E Davi, ele fazia para Deus. Ele não estava preocupado quem estava ali, ele não estava preocupado quem ia achar bom, achar ruim. Tanto é que a sua própria esposa Mical, ela achou aquilo um absurdo. Um rei tirar suas vestes reais e dançar no meio do povo. Mas Davi não queria saber disso. Davi, ele queria saber e adorar o Deus vivo, porque ele conhece o Deus que ele servia. Tudo que nós devemos fazer precisa ser para honrar a Deus. Se você tem planos, tem propósito que um dia nasceu no seu coração e você quer saber se é de Deus ou se é seu, veja, se honra e glorifica o nome do Senhor. Porque tudo que fizemos, tudo que fazemos e vamos fazer precisa ser para honrar a Deus. Davi ainda jovem, ele entendeu isso. Davi, ele jovem, ele entendeu isso. Tanto é que quando ele foi contra o Golias, ele disse: ei, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Sabe quando é que nós vamos glorificar a Deus? Quando nós conhecermos Ele de verdade. Quando nós entendermos quem é Deus. A sua empresa precisa ter propósito no plano de Deus. A sua empresa ela precisa ter propósito na obra de Deus. A sua casa precisa ter propósito para Deus. O seu lar precisa ter planos para o Senhor. A sua família precisa ter propósito para o Senhor. Os nossos planos precisam exaltar a Deus. É muito fácil saber o que é e o que não é de Deus na nossa vida. Vai exaltar a Deus, vai nos diminuir é de Deus.
vai exaltar a minha vida, vai diminuir a Deus, não é de Deus. Como nós estamos louvando aqui, que eu diminua e que Ele cresça. É assim que precisa ser. Davi, ele entendeu o princípio da submissão. Ele sabia honrar a Deus e ele recebeu dupla honra. Ele foi o maior rei de todos os tempos. Ele foi o maior rei, nunca perdeu uma batalha. E Deus não quer que nós perdamos as nossas batalhas. Às vezes nós dizemos, mas eu tenho muito problema. A minha esposa hoje, ela disse que tinha um problema. Eu disse, nós não temos problemas. Nós temos desafios. Problema é quem está no leito de hospital. Problema é quem está com os filhos na droga. Problemas são outras pessoas. Nós não temos problemas. Nós temos desafios. Mas Deus é conosco. Deus é contigo. Eu quero te dizer que se você diminuir e deixar Deus crescer, e tudo que você fizer for para honrar a Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você vai ser honrado por Deus. Honre a Deus e Ele vai te honrar. Aleluia. Aleluia. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele pensa, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade de todos os Sabe, amados, eu aprendi desde muito cedo a submeter a quem está acima de mim, espiritualmente, família, trabalho. Isso tem sido um princípio onde Deus tem me honrado. Sempre que eu posso, eu leio essa passagem lá em Colossenses 3, se você puder abrir. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Diz assim, ó: servos, obedecei em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Esse princípio Davi aprendeu cedo. Davi sabia que ele era rei. Ele não estava na cadeira de rei, mas ele era o rei. Davi, ele entendia que ele era o rei, mas enquanto Deus permitisse que Saul estivesse na cadeira de rei, Davi se submeteu a ele como rei. Davi respeitou ele como rei. Davi honrou Saul como rei de Israel até o dia em que ele morreu. Imagine só, muitas vezes nós mimados, mas eu estou sendo perseguido, alguém está me perseguindo, estão falando mal de mim, então, imagine alguém querendo te matar.
Imagine alguém dedicado 24 horas do seu dia para tirar a sua vida. E você ainda amar ele, porque Davi amava Saul. E você ter que amar ele, porque Saul era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele entendia que quem fazia todas as coisas era o próprio Deus. Mas nós começamos a culpar as pessoas. Começamos a justificar os fracassos da nossa vida, as frustrações, as nossas derrotas. Queremos culpar alguém. A culpa é nossa. Quando nós aprendemos o princípio de submissão, quando nós compreendemos o que é ser submisso a quem está acima de nós, quando nós entendermos o que é submissão aqui, nós vamos entender o que é submissão de Deus. Nós vamos compreender o que Deus pode fazer na nossa vida. Essa noite eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Honre a Deus e Ele vai te honrar. As bênçãos de Deus, elas já foram lançadas para nós. As promessas de Deus, elas já foram lançadas para nós. Mas cabe a mim e a você tomar posse dela. Nós temos tantas coisas na Bíblia, tantas passagens, tantos homens de Deus que nos ensinam a confiar em Deus, a acreditar em Deus. Mas para isso nós precisamos também nos submeter a Ele. E eu te convido nessa noite a submeter a Deus de todo o seu coração. E tudo quanto você fizer, faça como quem para Deus, não para homens. Assim como Colossenses diz, porque quem vai te honrar é o próprio Deus. Quem nos honra é Deus. Aquele que espera a honra de homens, um dia vai ser frustrado. Mas aquele que espera a honra de Deus, nunca será frustrado. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta em minhas fraquezas, Uma coisa eu peço ao Senhor. Aleluia, Deus. E a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta
Deus. Talvez assim como eu, você um dia era improvável. Um dia eu fui improvável. Eu olho para trás e louvo a Deus porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu olho para trás e vejo quão grande é a misericórdia de Deus. Mas que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Assim como tem se cumprido na minha. Precisam ter princípios. Princípios, submissão e adoração a Deus. Quero orar por ti essa noite, meu amado. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu Deus, que quem ouviu essa ministração, essa adoração, sinta o que eu estou sentindo agora, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa curar, livrar, salvar aquele, Senhor, que tem, Senhor, duvidado, aquele que tem, Senhor, ficado, Senhor, em meio, Senhor, às circunstâncias, tem parado. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, essa família, visita este lar, essa casa, essa noite, meu Deus. Vai, Senhor, ao encontro desse, Senhor, que ainda está numa posição de improvável, se sente rejeitado e está, Senhor, tentando culpar alguém, Senhor, por não ter alcançado aquilo que o Senhor tem para ela, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a presença de Deus, Senhor, esteja em cada lar essa noite. Sim, Deus. Que a presença de Deus, Senhor, esteja, meu Deus, que não seja emocional, mas seja real, meu Senhor. Que não seja emocional, porque a emoção ela passa, mas o real ele dura, Senhor. Oh, meu Deus. Que a presença de Deus, Senhor, possa fazer a diferença na vida das pessoas. Que a presença do Senhor possa fazer a diferença em sua vida. Meu Deus, não deixe, Senhor, que essa família, Senhor, desista, Pai. Não deixe, Senhor, que essa casa, Senhor, se perca, meu Deus. Em nome de Jesus, visita agora, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tua presença me sustenta. Tua graça Amém, Senhor. Amém, Deus. Hoje é noite de tomar decisão. Nós não queremos ficar olhando para as pessoas que são abençoadas. Nós queremos também ser abençoados. Queremos viver a vida inteira vendo só a vida dos irmãos serem transformadas. Mas pelo contrário, nós queremos também ver a nossa ser transformada. Mas para isso só depende de mim e de você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor guarde a tua casa, o teu lar, a tua família. Que o Senhor guarde a tua empresa. Que o Senhor guarde o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.